Você sabe qual o papel da espiritualidade nos projetos sociais? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Se você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, bem além. Então você está aí começando o programa, né, Robertão? Falando aqui dos nossos apoiadores culturais. Então você está no domingão, querendo dar uma engordadazinha, liga lá pro Paraíba Burger, pede seu hambúrguer 100% feito na parrilha, bem gostoso, liga lá no iFood, manda lá mensagem no iFood, liga lá para eles, pede no iFood que eles vão entregar na sua casa. Você está assistindo esse programa na semana no nosso canal do YouTube que vai aparecer aqui, que são mais de 100 horas de gravação sobre espiritualidade. Quer ter uma alimentaçãozinha saudável, vai lá no Mercado Vida Saudável, tá? Esses são os recadinhos por enquanto. Aqui sempre comigo, eu já falei no nome dele, é claro, sem ele a Reconnect não existe, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Se você também deseja apoiar a gente, só entre em contato conosco pelas redes sociais. Vai ser um prazer ter você acompanhando esse projeto de falar sobre a espiritualidade para além da religião, de forma laica, plural, leve, enfim. Vamos nos reconectar. Tá aí, Roberto, a gente está no mês de maio, além de ser o mês das mamães, a gente está no mês muito importante, socialmente falando, que é o mês da visibilidade trans, né? E quando a gente fala da visibilidade trans, além de a gente falar de pluralidade, além de a gente falar de toda laicidade, de todo respeito, né, a gente fala também de projetos sociais voltados a esse público e ao público geral feminino, né? E qual é o papel, Roberto, na sua opinião, que as religiões têm? Qual o papel social que as religiões têm com esse público, Eu acho que essas pessoas? com essa população. Eu acho que a gente vai discutir, tem discutido em alguns programas, é legal você dar uma olhada sobre projetos sociais, sobre ações humanitárias de religiões. Na verdade, a gente entende qual o papel que a religião, que a espiritualidade tem, né, em relação a esses projetos sociais. Mas eu acho que a discussão mesmo que a gente deve fazer, até nos questionar também, nós, enquanto espiritualistas, temos feito esse papel, né? A gente tem saído das nossas igrejas, dos nossos terreiros, dos nossos barracões, dos nossos centros e tem atingido uma população que, conforme disse Jesus, é uma população mais vulnerável, que precisa mais e é onde a gente deve focar, né, praticar essa caridade. A gente tem feito isso, eu acho que esse é um questionamento bacana. Eu acho que a gente vai ter um programa hoje muito legal, aliás, eu tenho certeza que vamos ter um programa que vai debater mais uma vez esse tema, que para mim é muito importante. É isso Hoje aí. eu tô seríssimo. Hoje eu tô super sério, não sei se Ele tá falando bonito. E para falar, em vez de a gente falar do que a gente faz, do que a gente não faz, vamos falar com quem faz. Talvez dê uma luz aí para as pessoas, como é que eu faço? Né? Como é que eu começo? Vamos aqui nos inspirar. Então, essa convidada muito especial, né? Ela faz projetos humanitários, né? Em São Paulo, no Brasil inteiro, roda o Brasil inteiro com seu esposo. Ela é sacerdotisa de Umbanda há 7 anos. Ela é engenheira civil, né? E ela ganhou nada mais, nada menos que o prêmio Dom Evaristo Arnes de projetos humanitários, Roberto. Com a gente hoje na Reconnect, é um prazer recebê-la. Mãe Kelly De Angelis, é um prazer, Mãe Kelly. Seja muito bem-vinda, Mãe Kelly. Eu que estou, né, nossa, super feliz de participar junto com vocês, né? Esse programa aqui esclarece muito, é o que falta muitas vezes, é o esclarecimento das pessoas para que elas consigam entender, né? E vocês, né, começaram falando como fazer, né, para vocês, para se fazer a caridade, para ter projetos humanitários. Eu falo sempre aqui, né, para os nossos filhos, para todos aqueles que nos acompanham, né, que é muito simples, é fazer um pouquinho cada um, né? Se todo mundo se dispor a fazer um pouquinho, a gente consegue chegar e fazer muito.
Às vezes, a gente tem, quando nós estamos fazendo uma ação humanitária nas ruas ou mesmo nas comunidades, é só conversar, as pessoas precisam falar, só isso, é dar atenção. Olha, é dar um pouco do tempo e dar atenção, é isso. Mas, Kelly, a senhora falou de fato dar um pouquinho, a senhora dá um pocão, né? Mas vamos falar disso já já. Como foi que a mãe Kelly De Angelis, que faz os trabalhos, inclusive com o padre Júlio Lancelotti, né? Faz trabalhos, inclusive, com a comunidade muçulmana, né? Com o Sheik muçulmano também. Como é que foi isso? Como é que a Kellinha, né? Engenheira Baby civil, Kelly. a Little Kelly, engenheira civil, que ajudava, inclusive, nos projetos do padre Marcelo Rossi, né? Como é que ela se viu umbandista? Porque as pessoas pensam, a caridade na Umbanda é feita nos terreiros, a caridade na Umbanda é através da espiritualização, da mediunidade, né? Nos terreiros, no atendimento público aos terreiros, curando e tudo mais. A senhora vai além dos terreiros, né? Sim. Para quem não sabe, mãe Kelly De Angelis é esposa do pai Denison De Angelis, que já foi entrevistado aqui na Reconnect. Quem perdeu, vai aqui no YouTube. Cara fantástico, que faz um trabalho também humanitário, mas um pouco diferente do da mãe Kelly, né? Mas como foi que a Kellinha, engenheira civil, se tornou a mãe Kelly, né, humanitária? Olha, assim, começou quando eu era muito pequena, né? Meus pais participavam de uma igreja, né? Uma igreja em São Bernardo do Campo, né? E aí eu fui conhecendo. Só que assim, eu sempre queria mais. Então, faziam os trabalhos em asilos, em orfanatos. Só que com 14 anos, eu queria conhecer como é que era uma comunidade, né? Como é que era. E eu acabei me aproximando de uma família extremamente carente, né? De uma mãe de 7 filhos e que também era deficiente físico. E eu fui conversando com ela e aos poucos eu falei, olha, como antigamente a gente trabalhava muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então a gente tinha essa liberdade de trabalhar muito cedo. E o meu pai falou assim: olha, se você quer fazer, você vai lá e faz sozinha, você que se vire. Bem assim. E, Apoiozão. e aí eu falei, tá bom, porque o que acontecia? Essa família era muito carente e precisava de cesta básica todo mês. Como ele foi assim, super, né, motivador nesse sentido, eu peguei e falei, então tá bom. E eles moravam, nessa época, né, eu morava em Diadema, em outro endereço, continuo morando em Diadema, e eu falava: "Bom, então tá bom, eu vou pegar um ônibus e vou até a comunidade, vou subir na comunidade", e várias vezes eu fiz isso, inclusive, né, algumas vezes eu fui questionada: "Olha, o que você está fazendo aqui?". Eu ia ajudar, né, a família, ela chamava Maria Aparecida, eu falei: "Vou ajudar a família da Maria Aparecida". "Ah, tá bom". E eu subia lá. E eu fui fazendo isso desde essa época. E fui conhecendo as pessoas, e fui conhecendo, e eu tinha sempre esses projetos, eu sempre me envolvia em projetos que estavam ligados principalmente à mulher, a crianças, e aí eu fui fazendo. E quando, né, eu conheci o pai, eu já coloquei ele no já junto comigo, 15 dias de namoro eu já envolvi. Falou assim: "Olha, aconteceu, né, um caso, e está em Santos, e eu vou até lá. Você vai comigo?", aquela pergunta, e ele foi. Então, com 15 dias de namoro, eu já coloquei ele também nesse projeto que eu sempre eh, quis fazer, né, desde de adolescente. E aí depois começa vamos dizer, na renovação carismática, eu ainda era católica, começo a ajudar o padre Marcelo nas missas, na renovação carismática, tinha alguns programas sociais ali, e eu fui fazendo, e fui chegando, e em 2003 me casei, né, com o pai Denison, que não era ainda pai, ele estava no kardecismo, eu era católica, casamos numa igreja católica em São Judas, e nós fomos
continuando. Tivemos vários problemas, como todo mundo que entra na Umbanda, né? Entra pela dor ou pelo amor, mas é pelo amor de Deus, né? Me ajuda. É isso. Assim, né? Pelo amor, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. É assim que normalmente a gente chega na Umbanda. E o pai começou 3 anos antes, né? Como eu viajava muito, estava trabalhando, né? Inclusive, um dos primeiros pedidos que ele faz na Umbanda é para me ajudar no trabalho, né? Eu sou formada em engenharia e eu tinha projetos, sempre trabalhei com a área hospitalar, a área de esportes, então era uma área muito concorrida. E essa empresa que eu trabalhei, nesse período, eu tinha que fazer viagens ao exterior, e eu ficava muito tempo fora, e aí ele foi Mas a indo. senhora conhece 74 países, né? Foi. Não é brincadeira não, viu? Eu não conheço nem 74 municípios. Quem dirá... Mas vamos lá. Eu não conheço nem 74 bairros de Fortaleza. Não. Nossa! A minha relação de distância, ela é um pouquinho diferente das pessoas, porque às vezes eu falo assim, é longe. Eu falei assim, mas o que é longe para você? Longe para mim é a China, o Japão, né? Porque era muito tempo, e eu ficava muito tempo fora. E aí eu fui me envolvendo, né? A Umbanda foi assim, foi amor, né? Porque como a gente estava comentei com o pai Leonardo, para que entrar na Umbanda assim, é muito mágico. Foi no primeiro dia, foi logo no primeiro dia. Mas, cara, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Antes de a gente começar a falar, que vai ser muito interessante, especificamente sobre os projetos que a senhora ajuda, né, sobre os projetos que a senhora lá participe e dá a sua contribuição, eu queria fazer um caminho um pouquinho inverso para que a gente possa compreender esse processo. Essa passividade que a gente falou no começo do programa, né, das religiões, não só a Umbanda, acho que a grande maioria, de esperar, né, a pessoa, o necessitado, chegar e pedir ajuda para estender uma mão ali, geralmente muito no campo espiritual, mas sem focar muito na questão social. A senhora acha que esse tipo de acolhimento ele tem uma suficiência, ele é suficiente, ele já cumpre o papel, ou a senhora compreende que todas as igrejas, que todas as religiões devem sair dessa bolha e buscar a sociedade para estender a mão, praticar caridade e ajudar as pessoas? Eu acredito que precisa sair, sim, do seu campo de conforto, vamos dizer, porque a gente precisa entender o ser humano como um todo. Não dá para dividir, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Se nós somos corpo, mente e espírito e temos vamos dizer, quando estamos aqui, temos o compromisso de ter, né, o contato com outras pessoas, a gente precisa buscar, né, não só ficar dentro É muito fácil ficar dentro do espaço. Quando você começa a olhar fora, o que aconteceu nessa pandemia fez as pessoas se importarem com as outras. Mas no meu ponto de vista, isso está se perdendo um pouco, porque teve aquela explosão, né, de caridade, explosão de, né, vamos ajudar o próximo, mas não é só naquele momento, né? Como o pai Denison sempre fala, né? Tem que ser pandêmico, não, né? Tem que ir além disso, além de só um momento. Então, a pandemia, eu gostaria que ela tivesse dado um exemplo para ser continuado, não parar. Eu entendo que todas as religiões, sim, elas devem instruir aqueles que estão né, participando que o amor ao ser humano ele tem que ser muito mais amplo, ele tem que buscar além. E tem muitas pessoas que estão precisando e que muitas vezes fazendo, vamos dizer, se cada um fizer um pouco, vai conseguir ampliar isso. Mas a senhora falou do fazer pouco. Como eu tinha falado, a senhora faz muitão, né? Não é pouquinho, não, é muitão. Como funciona isso? Como é que foi essa escolha? A senhora
engenheira civil, funcionária de uma multinacional, rodando o mundo inteiro, conhecendo 74 países, e resolve abandonar tudo para servir ao próximo. Como foi essa escolha? Como foi essa decisão? Né? Como foi essa decisão no pessoal e familiar? Né? E hoje, a mãe Kelly se arrepende, às vezes fala assim, se eu tivesse continuado na minha multinacional, como é Não. isso? Nossa, eu tenho tanto amor por aquilo que eu faço, porque é uma coisa bem simples que eu vou falar para vocês. Quando você vê o olhar de uma pessoa de agradecimento, de estar ali, numa forma tão vulnerável, precisando tanto, muitas vezes até de uma palavra, e aquilo, você faz e você recebe isso, é transformador. O dia que as pessoas entenderem que isso tira a dor, eu vi várias pessoas que nos acompanham saírem da depressão, porque é transformador, é algo que alegra, é algo que, traz você como um ser humano, que tem diversas possibilidades. Então, o que me faz sempre trabalhar mais e mais, é sempre a gente estar buscando mais programas, tá indo correndo mais, atrás de ter mais recursos para que a gente consiga promover essa transformação do ser humano. É isso que me motiva, o que eu vivi, né, na minha profissão, na minha vida pessoal, foi muito, né, me agregou muito, mas o que eu faço hoje me agrega muito mais. Eu sou A senhora muito falou mais uma coisa muito feliz. interessante, Michael, desculpe estar lhe interrompendo, desculpe interromper a senhora, mas a Imagina. senhora falou em transformação, e eu acho que cabe, eu vou pegar esse gancho, porque acho que cabe a gente falar nisso. Existem alguns trabalhos momentâneos, né, que são de igual importância, né, Sim. aqueles serviços humanitários de você levar o alimento, né, que aquilo é momentâneo, mas é muito importante, porque tira a fome daquele dia, mantém a pessoa com esperança e tudo mais. Mas a senhora vai além, a senhora faz curso profissionalizante, né? Quais são esses cursos e qual é o público-alvo desses cursos e quais são os resultados que a senhora tem colhido desses cursos? Olha, nós temos aqui, eu falo que assim, a gente trabalha muito na questão daquele do dia a dia da pessoa. Então, a gente tem curso de culinária para ajudar, sempre buscando ampliar a renda, principalmente das mulheres, né? De quem está. A gente tem até uma pesquisa aqui que a grande maioria, né, das chefes de família, né, são mulheres. Então, a gente procura ajudar essas mulheres. Então, a gente tem curso de organização que ajuda elas, quem trabalha fazendo faxina ou, né, em limpeza, ajuda ela a ter um rendimento a mais. Então, está tudo ligado sempre a coisas que elas possam trabalhar sem ter que ter muita disponibilidade de recursos. Então, aquilo que ela está vivendo para que ela melhore e aumente a renda dela, para ampliar, vamos dizer, as condições dos seus filhos, né? Melhorar as condições dos seus filhos, de criação, de tudo. Mas, quero deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora falou aí sobre os cursos, mas eu queria que a gente já entrasse na questão mesmo do seu trabalho, como é que ele é feito na prática, como é o seu cotidiano. A senhora é ligada a alguma instituição, a alguma ONG, ou a senhora começou indo à rua mesmo e buscando essa população? Como é que se deu e como se dá na prática essa sua ajuda para as populações que têm essa vulnerabilidade? Mas espera aí, a senhora responde já já, que quando o papo é bom, já estourou o primeiro bloco. Fica aí, você fica aí que está em casa, que tem mais Mãe Kelly após o nosso intervalinho. Fica aí. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Você está notando que o Roberto sempre vem para esse programa muito penteado e barbinha feita, né? Isso aí é Bai Cabra da Peste Barbearia aqui em Fortaleza, apoiador cultural também do programa, e deixa a gente um pouquinho menos feio. Então, como o Roberto falou, se você quer apoiar culturalmente, quer apoiar a laicidade das religiões, a laicidade das crenças religiosas, você apoia isso, apoia o conteúdo que a gente leva para o público geral, entre em contato no nosso direct aqui na Reconnect, vai aparecer aqui, @Reconnect Brasil
no Instagram, você chama lá que a nossa equipe vai falar com você. Tá? Antes da gente ir para o intervalo, um papo muito bacana, aqui com a mãe Kelly de Ângeles. O Roberto fez uma pergunta e eu, claro, que eu espero a oportunidade correta para poder interrompê-lo, porque O eu momento gosto. ideal. Então, Roberto, por favor, refaça a para a Eu mãe perdi meu Kelly. raciocínio, eu não sei mais. Tô brincando. Vamos lá. Não, eu tinha falado com a mãe Kelly para a gente começar a compreender a parte prática, o que a senhora faz no cotidiano, como é que é seu dia a dia e como é que a senhora faz para ajudar essas pessoas. Então, aqui nós vivemos de doação, né? Nós temos a doação como principal fonte de recursos. Assim, eu motivo todo mundo. Eu falo, gente, você pode trazer um saquinho de feijão, uma roupa que você não usa mais, que ela vai ajudar uma família. Então a gente Mas a busca. senhora, mãe Kelly, só para eu entender, a senhora acorda, a senhora sai de casa, passa o dia fora, a senhora é ligada a alguma associação, a alguma ONG, como é que é esse seu trabalho na prática? E exatamente o que a senhora faz? Que população a senhora ajuda? Como é que a senhora ajuda essa população para além dos cursos? Eu gosto do para além, né? Para além da religião, para além dos cursos. Então, nós estamos, né, aqui no Instituto Céu Estrela Guia, que é um instituto já estabelecido, vai fazer, né, 7 anos agora, dia 13 de Legal. maio, que é dia dos Pretos Velhos, né? E a gente tem aqui um espaço onde nós fazemos os cursos, né, tanto os cursos de organização residencial, quanto os cursos de culinária. Como é que a gente faz com a captação, né, das pessoas que precisam, né, e fazem esses cursos? Nós temos, né, diversas comunidades aqui em São Paulo, né, inclusive a gente já chegou até aí, né, até Fortaleza, fazendo um trabalho, mas de uma forma bem menor, mas nós vamos, né, a nossa intenção é ampliar isso cada vez mais. Então, nós vamos cadastrando essas pessoas, essas famílias, entendendo o que elas precisam, dessas diversas comunidades. Aqui temos, né, cadastrado comunidades aqui da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, que é muito grande, e zona que a gente fala da área central, que são as famílias que estão principalmente em ocupações e nas ruas. Então, a gente vai conversando, vai vendo as necessidades deles, vai adequando se tem condição deles virem para cá fazerem os cursos, principalmente as mulheres, né? Também o público trans, a gente já teve, né, várias pessoas que fizeram, porque eles estão ampliando, né, os seus, tanto principalmente na parte da culinária, eles gostam muito, então a gente tem esse grupo também participando muito forte aqui. E nós também, com esses cadastros, nós conseguimos identificar para poder levar a cesta básica. A gente monta a cesta básica e a cesta verde. Então, essas pessoas, a gente busca saber o que elas precisam, qual o número de familiares, quantas pessoas têm na casa, e fazendo esse trabalho tanto nessa questão, né, de buscar um rendimento a mais com os cursos, quanto atendimento com as cestas básicas e com as cestas verdes. Mãe Kelly, a senhora falou aí que a senhora atende, né, como a gente falou no começo do programa, a gente está aí no mês da visibilidade trans, né? E é uma população bem sofrida, né? Além de algumas carentes, ainda é agravado pelo sofrimento do preconceito, né? Como funciona especificamente o atendimento dessas pessoas? Porque além de estar em estado de pobreza, né, está em estado de rua, e ainda agrava muito mais pelo preconceito, né? Como é esse atendimento? É um atendimento que a senhora acha que tem que ser ou diferenciado, né? Porque são pessoas que devem carregar uma dor muito grande do preconceito, de tudo, né? Além da pobreza extrema. Então, como é que esse atendimento? Esse atendimento é personalizado? Esse atendimento, a senhora, pela sua experiência, realmente tem que ser e merece ser diferente? Eu não digo diferente, mas com mais atenção, né? A gente dá mais atenção, né, a todas, né, a todos, né, para que eles se sintam, né, Acolhidos, né? pertencentes à sociedade.
Porque muitas vezes o que acontece é a exclusão, né? Eles já sofrem a exclusão da família, já sofrem a exclusão nas ruas, né? Então a gente busca trazer eles, né, para essa sensação de pertencimento, de conversar. A gente busca, né, quando a gente está fazendo atendimento na rua ou mesmo na comunidade, de entender, né, quais foram os processos, que nem nós temos aqui casais, né? Então a gente atende o casal, conversa, vê quais são as necessidades, com carinho. E assim, eu sempre falo que eles precisam se sentir iguais, né? Eles Ô, mãe, precisam se... desculpa interromper a senhora, mas a senhora, das pessoas que a senhora ajuda, a senhora nota que existem pessoas trans que estão em estado de rua porque foram expulsos da sua família por não aceitação da família? Sim, grande maioria. Grande maioria está, né, que a gente atende na rua, foi esse motivo, né? E muitos, né, de suas cidades, né? Porque as cidades menores, elas, né, têm as pessoas que se conhecem, então eles acabam vindo para São Paulo exatamente por esse sentimento de exclusão, de medo, né? Muitos tiveram agressões físicas, então sofreram agressões físicas graves, né? E não só, vamos dizer, a agressão física, ela vem acompanhada da agressão psicológica. Então a gente sente, né, um psicológico totalmente, né, destruído, muitas vezes. E a gente busca com carinho, com afeição, com conversa, né? Muitas vezes eles só querem conversar, eles só querem conversar, querem se sentir, né, pertencentes à sociedade, pertencentes a algo, né? Então, muitas vezes a gente conversa muito, tem muito carinho, busca entender, né, e trazer, né, e sentar. A gente tem vários que nós conhecemos que estão, né, principalmente lá na Praça da Sé, que é um dos locais que a gente mais trabalha aqui no centro de São Paulo, e a gente tem o almoço. Então eles falam: "Nossa, como vocês fazem com todo carinho". E quando a gente tem condição de fazer um kit, né, um kit de higiene, a gente procura colocar coisas que se identifiquem a eles, né, esse, e tragam essa proximidade. É isso que a gente sempre Mãe trabalha. Kelly, acho importante ressaltar, para ficar bem claro, que esse projeto, assim, as ações sociais que a senhora faz, elas não têm nada a ver com religião, Não, não são catequéticas, não é para trazer, não, converter as pessoas. não. E, assim, acho que é importante também a gente começar a compreender como é que a gente pode também fazer isso, né, sem precisar doar muito do nosso tempo, mas realmente para que as pessoas possam se motivar e compreender como fazer bem ao próximo e como isso não é uma grande dor, nem vai tomar do seu tempo. Mas antes, eu queria voltar para essa meia-culpa e vamos falar mais especificamente da Umbanda, que é a religião que a senhora é sacerdotisa, e conhece todo mundo. Assim, a gente acaba conhecendo outros pais de santo, a gente acaba conhecendo outros terreiros. Na sua compreensão, a senhora acha que a Umbanda, que é uma religião que prega tanto a caridade, ela tem cumprido na maioria dos terreiros esse papel de olhar para o próximo, de acolher ao próximo, de fazer uma diferença grande na sociedade? Olha, no meu ponto de vista, isso pode se ampliar muito mais. A gente tem aqui, né, em São Paulo, e tem, acredito, aí em Fortaleza, né, no Ceará, vários que fazem esse trabalho, e que fazem com muito amor, mas pode crescer muito mais. A caridade, ela precisa entender o ser humano como um todo, né? O corpo, a mente, né, e o espírito. É, a Umbanda, ele tem um contato muito forte, né? Desde, vamos dizer, das suas entidades até os orixás. Então, a gente precisa ampliar, né, e conscientizar que dá para fazer muito mais e que se unir, né? Porque essa ideia de fazer, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem muitos terreiros que fazem, mas a gente está conversando, vamos dizer, como vocês falaram, né? Nós temos um contato muito forte com o Padre Júlio, né? Com outras religiões. Então,
quando se começa fazendo um trabalho humanitário, pode-se unir-se em todas as religiões, pode unir todos os ideais, né? Então não precisa ser, vamos dizer, somente a Umbanda, a gente pode, e isso traz uma amplitude muito maior. Eu acredito que a gente, fazendo isso, vai alcançar muito mais pessoas, vai conseguir fazer muito mais. Ô, Mãe Kelly, a senhora falou do trabalho, né? A senhora citou aí, nós já tínhamos citado no primeiro bloco, a senhora faz um trabalho com o padre Júlio Lancelotti, né? E com o Sheik Rodrigo, se eu não me engano, não é isso? Isso, Ele isso, é um sheik muçulmano, não é isso? isso. Pronto. Então, mais laico talvez não exista, né? Então a gente E tem um ainda sheik temos, muçulmano, um padre católico e dois sacerdotes de Umbanda. e tem mais, né? A gente tem aqui também vários pastores. Pronto, ótimo, excelente. Mas mesmo na comunidade católica, o padre Júlio Lancelotti sofreu várias retaliações pelo trabalho que ele faz, né? E sendo padre, a senhora, vocês, a senhora e seu esposo, nesses trabalhos humanitários, já sofreram algum tipo de represária, algum tipo de preconceito, mesmo tendo a boa intenção de ajudar o próximo, mas só em serem sacerdotes de Umbanda sofreram algum tipo de preconceito ou agressão? Sim. Físico ou moral, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, tem ainda algumas pessoas que não compreendem isso, porque toda vez que nós saímos para fazer qualquer trabalho humanitário, nós saímos com a nossa camiseta, com pano de cabeça, com o filar, porque é a forma com que a gente demonstra e nós estamos sendo, né, sempre apoiados pela espiritualidade. Então, a gente tem Sim. que. É, então, nós mostramos. E já teve, né, casos de intolerância religiosa, né? De a gente estar, por exemplo, na Praça da Sé e pessoas, vamos dizer, isso eu falo muito, que nem eu falei para você, tem pastores que a gente trabalha junto, mas esse, no caso, ele começou a fazer, vamos dizer, um discurso, né, muito intolerante em relação a nós, aí a comida, né, do diabo, é macumba, e aí a gente, como as pessoas da Sé, principalmente, eles já nos conhecem, ele falou: nada disso. Você está aqui hoje e não fez nada, e eles trouxeram comida, eles trouxeram água, eles trouxeram, né, o carinho, e você está gritando, né? E ele gritou muito, ele gritou bastante. E já teve outras situações, mas essa. E aí, no momento onde ele começou, né, fazer o discurso, a pessoa começou, né, estava embriagada e passou mal, né? Ele começou a tentar fazer o discurso, daqueles discursos evangélicos, né, de tentar tirar o diabo do corpo, né, o demônio, e nada acontecia. Eu falei: olha, ele está com fome. E aí a gente deu. Ele só está com fome. O Né? E grande aí diabo é a fome, né? e aí o diabo é a fome, exatamente. Não, o Roberto hoje está com slogans muito interessantes. Já Mas, tô Kelly, mas impossível. a senhora vocês sofreram preconceitos de próprios umbandistas, por exemplo? Nós já conversamos com alguns outros sacerdotes que escreveram livros e relataram ter sentido preconceito ou algum tipo de retaliação da própria religião, né? A senhora, no trabalho que vocês fazem, vocês sofreram algum tipo de preconceito ou retaliação ou crítica vinda da própria religião? Em críticas, sim, a gente já. Olha, né? Vocês estão. O que acontece? A gente leva os atabaques para tocar na rua. E aí, vocês estão profanando, né? Vocês vão tocar para Exu, né, na frente da catedral, da Praça da Sé, para Preto Velho. Eu falei assim: não, a gente está demonstrando a nossa fé, nós não estamos profanando nada, né? Nós estamos cantando e tocando, né? Nós normalmente vai o pai, né? Vai pai Denison, a Curimba, mas exatamente para mostrar, né? E a gente ia sofrer esse tipo de crítica. Como diz bem o Bernardo, não existe entidade de Umbanda, né? Ela está em todo lugar. Não é algo exclusivo de dentro do terreiro.
Então, onde a gente vai, a gente leva nossos anjos, a nossa crença, a nossa fé, né? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, partindo agora mais para quem realmente foi tocado e diz assim, poxa, eu queria ajudar, mas ajudar vai me levar meu tempo, que eu já não tenho, que eu já trabalho o dia todo, chego em casa cansado, não consigo nem dar atenção à minha família, não consigo ter um momento de lazer, só tenho o meu final de semana, também não tenho muito dinheiro, também não quero investir meu dinheiro nisso. Que conselho a senhora daria para mostrar para essas pessoas que querem, mas usam essas, não é nem desculpas, né, mas que têm esse medo, né, de ter que doar muito tempo, de ter que doar algum dinheiro, de ter que, enfim, ter perdas para ajudar o próximo? Que conselho a senhora daria e como é que ele pode fazer isso de fato na prática e sendo uma coisa mais tranquila, que na verdade vai somar e não dividir, não subtrair da vida dessa pessoa? Primeiro precisa entender que, assim, não é essa forma de doação que todo mundo, né, coloca, olha, precisa muito, não. Se ele conseguir fazer, por exemplo, colocar lá mora num condomínio, coloca uma caixinha e cada um coloca, vamos dizer, 1 quilo de alimento, com certeza vai se juntar e vai alimentar uma família. Tem que tirar um pouco essa ideia de que precisa muito. Se ele conseguir, sei lá, uma tarde para ir fazer um trabalho voluntário e principalmente entender, porque muitas vezes tem essa coisa do vai me faltar, mas o entendimento do trabalho voluntário, do trabalho caritativo, vai me acrescentar. Muitas vezes eu falo com os nossos filhos, pergunto: "Nossa, o que você sentiu?". "Não, eu não doei, eu ganhei". Quando a pessoa faz a primeira vez, ela entende isso, que não ela não está doando, ela está ganhando um sorriso, porque aquela pessoa está recebendo um alimento, ela está ganhando um sorriso, um alento, um muito obrigado, né. Ou até mesmo não, mas ela está percebendo que a pessoa ela se levantou por um prato de comida, ou está mais feliz por estar vestindo um agasalho, como hoje está muito frio aqui em São Paulo, a gente vai distribuir cobertor, agasalhos. É um pouquinho, não precisa ter, assim, essa ideia de dividir, que normalmente se tem, é que prejudica essa questão da doação, da caridade. Mas sim, o que vai acontecer vai se multiplicar, né. Como, né, a gente precisa entender que essa forma vai nos ajudar. E se a gente começar a entender o que a espiritualidade faz por nós, porque ela doa energia, a coisa mais importante que existe, né, a espiritualidade, ela vem a gente está num formato, né, no ser humano todo cheio de defeitos, né, de insatisfações, ela se dobra, né, porque a gente entendendo, né, como vocês já entrevistaram várias pessoas que escreveram sobre isso, porque a espiritualidade, a doação é tão grande, e se a gente entender que a gente pode fazer algo pelo outro, como a espiritualidade faz por nós, vai ficar muito mais leve, vai Tem ficar um muito. pensador, Michael, só que eu lembrei agora, achei muito interessante, acho que é até bacana citar. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que me toca muito, assim, essa frase, que, na verdade, a gente vence o demônio quando a gente alimenta quem tem fome, quando a gente aquece quem tem frio, quando a gente estende a mão para quem precisa. Roberto Leão. Hoje, que dia hoje? Ah, garoto! Tô brincando. Michele, conta para a senhora. Muitas pessoas, em qualquer religião, a gente não está para julgar a religião, mas em todas as religiões, acreditam que vão para o seu templo, vão para a sua gira, vão para o seu culto ou vão para a sua missa, e pelo simples fato de estarem lá, as pessoas vão louvar a sua espiritualidade, e quando fala em caridade, fala em amor ao próximo, fala em mudança interior, né? Quando você fala, tá, então vamos tirar aí a chinela, vamos tirar o sapato, o salto alto e vamos ajudar, né? Aí as pessoas dão uma recuada, né? O que torna o trabalho, aí o que o Roberto bem falou no começo desse segundo bloco, foi que você não tem tempo, você que está em casa não tem tempo. Então, ajuda, procura uma instituição séria, que você tem referência,
e ajuda, é 1 quilo, pode ser 1 quilo. Muitas instituições vão buscar na tua casa. A gente já falou, inclusive, aqui, né, com o Newton Souza, ele faz um trabalho muito bacana também, que é no lado kardecista, né, Lar de Clara, aqui em Fortaleza, faz um trabalho belíssimo, assiste crianças, assiste idosos, muito bacana o Lar de Clara, e entre outros, né, a Casa da Esperança, da mãe Elisiane, também aqui em Fortaleza, né, e aí a Mãe Kelly em São Paulo. Mãe Kelly, estamos aí nos nossos 3 minutos finais, faça as suas considerações, quem quiser ajudar, esse programa fica também no YouTube, para as pessoas de outros estados, né, ou a pessoa Vai quer aparecer a ajudar, sua rede aqui, vai Michele. para a rede Uma coisa que eu social. acho bacana que a gente, só para concluir assim, um pensamento, Bernardo, que eu acho legal, que eu acho que foi um grande aprendizado que a gente teve nesse programa, nos programas que a gente fez em relação a movimentos sociais, a questão de fazer a sua ajuda aí, seu papel na sociedade, é que a caridade ela não tem religião. É isso aí. Tem religião, você não tem que olhar qual a religião. Ah, mas é um centro espírita, mas é um centro evangélico, não interessa. Assim, a caridade ela não tem religião, ajudar o próximo não precisa de Onde religião tem para isso. caridade tem Deus, né? Onde tem caridade tem amor. E é isso que Jesus veio trazer. Então, Mãe Kelly, quem quer ajudar, quem é de São Paulo e quer ajudar com alimentos, mantimentos, cobertores, roupas, ou quem é de fora, né, de São Paulo e quer ajudar de repente até financeiramente, mandando uma ajuda humanitária para a senhora, como é que faz? Isso, nossa, gratidão pela oportunidade de pedir. Eu falo assim que a gente precisa, quem trabalha, né, faz trabalhos humanitários, tem que saber pedir, né? Então a gente sempre, né, busca essa questão de recursos. Então, aqui em São Paulo, nós temos o Instituto Céu Estrela Guia, está aberto a todos, né? Todos que quiserem conhecer, está aberto. Nós estamos aqui na Rua Itapiru, 137, no bairro da Saúde, é bem pertinho aqui, né, do metrô Praça da Árvore. Nós recebemos desde 1 quilo de feijão, uma peça de roupa, até o que você puder doar, né? O que as pessoas tiverem condição, a gente transforma, a gente, né, leva a quem precisa. E quem está fora de São Paulo, que quer nos ajudar, porque a gente não está somente aqui em São Paulo, a gente já chegou aí em Fortaleza, a gente quer, Sim. né, fazer um trabalho mais forte ainda, né, no Nordeste, no Ceará, para que isso se amplie. E nós estamos também, eu e o pai, Denison, à disposição, aqueles que quiserem conversar com a gente para saber como fazer isso, a gente está aqui à disposição. Nós temos também, se vocês quiserem doar através do Pix, que a gente tem, é o nosso CNPJ, tá? Vou colocar aqui, aí depois pode colocar por escrito, que é o 23 491 453 1000, ao contrário, que é 3 zerinhos 163. A gente está ajudando a todos que precisam. E quem precisar, né, aqui de São Paulo também nós estamos sempre de portas abertas. O Instituto, eu brinco que funciona de segunda a segunda. Estamos aqui, vocês me perguntaram, né? Como é que é o dia? A gente começa aqui de manhã e vai até a hora que for necessário. Inclusive, daqui a pouco o pai está saindo para levar cobertor, porque lá na Praça da Sé, porque está muito frio aqui em São Paulo. Aí está quentinho, mas aqui já deve estar por volta de E o uns mais bacana é que 17 graus. a mãe Kelly falou muito bem, a mãe Kelly e o pai Denison estão em São Paulo fazendo esse trabalho belíssimo, mas eles fizeram o Nordeste Sem Fome, então eles arrecadaram alimentação, alimentos e tudo mais, e trouxeram para o Nordeste, ou seja, para uma visão, como eu falei, míope, a pessoa pode pensar o que é que eles têm a ver, né, com o Nordeste, de vir arrecadar alimento para vir para o Nordeste, mas eles pensam além, então isso é que é amor, isso é que é caridade, é pensar além do seu mundinho, né? Então, mãe Kelly, muito obrigado. Muito obrigado, Parabéns Michele, foi pelo seu maravilhoso. trabalho, parabéns. Mande um abraço pro meu amigo pai Denison, queridão Pode da deixar, gente, será dado. tá bom? Daqui a pouco eu Roberto, Nos muito reconectamos. obrigado. Nos reconectamos lindamente. E obrigado a você que está em casa nesse domingão, assistindo a Reconnect. Roberto sempre se assusta com meus gritos. Obrigado a você. Desejo a você que está em casa assistindo, que você tenha se reconectado como nós nos reconectamos, né? E, se possível, tocar seu coração, doe, tá? Ajude essas instituições.
que são sérias e ajudam ao próximo. Roberto, beijão. Mãe Kelly, muito obrigado, que Deus te abençoe. E até a próxima Reconexão, até a próxima semana. Tchau, tchau.